Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Atlético Paranaense num jogo que não passou em lugar nenhum. Na verdade, a galera aí teve que assinar plano de VPN, teve que assinar aí site gringo, passou em casa de apostas, enfim, o São Paulo conseguiu a vitória, 1-0 com o gol de Luciano, e este é o vídeo de jogo, depois que eu e o Gabriel passamos sufoco para ver esta partida, por conta de não vou comentar sobre o Atlético Paranaense. É muito bom vencer o Atlético Paranaense, porque as atitudes que levaram aos problemas que nós tivemos hoje me fazem ter pouca simpatia pelo Atlético Paranaense, a instituição, como ela é dirigida hoje. Não é nada contra o torcedor ou o clube, a ideia do clube e tal, mas é terrível que as coisas aconteçam desse modo, que levou até muita gente a criar fake news. Ah, não, o São Paulo não passou o jogo porque foi contra o MP, porque não sei o quê, porque é esquerdista. Não, São Paulo não passou porque tem um contrato firmado e o São Paulo respeitou esse contrato, até porque ninguém passou no Brasileiro jogos nessas condições. Está ao meu lado, Gabriel Perecini, que gostou da partida hoje. Pelo menos no segundo tempo você gostou, né? Foi o inverso. Dessa vez, no segundo tempo que foi bom. O primeiro tempo não foi muito legal, não. Foi até melhor que o inverso, porque o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi muito melhor que o primeiro tempo contra o Sport. O São Paulo, geralmente a gente falava, não, melhorou do que vinha jogando, não sei o que lá. O segundo tempo, hoje, o São Paulo jogou bem, o São Paulo jogou até muito bem no segundo tempo de hoje. Disparado ali, os melhores 30 minutos, um tempo todo, né? Porque depois saiu o Daniel Alves, mas o São Paulo mesmo assim não sofreu, conseguiu controlar o jogo muitas vezes com a bola. Então, excelente. Só sobre esse negócio do Atlético Paranaense, uma pandemia, né? Assim, pô, ano passado o jogo já não passou em lugar nenhum, porque ano passado o jogo do São Paulo Atlético Paranaense, só que em Curitiba não aconteceu na rodada normal, né? Ele foi adiado ao invés de ser antecipado. E aí a Globo, que passava os jogos do Atlético Paranaense geralmente no Globoesporte.com, já tinha gastado a quantidade de jogos que eles poderiam passar naquela rodada. Então, online, né? Sim. Exato, que tem um limite. Então, não passou o jogo também, só que assim, pelo menos naquela época tinha gente no estádio. Era o mínimo, que tem a galera ali que vai pro jogo, você tem o torcedor. Inclusive. Eu fui, inclusive, com as minhas gloriosas pedras no rim. E eu fiquei com o Instagram, assim, tipo, pegando pedaços do jogo. Foi terrível, foi horrível. Mas numa pandemia, achei que não ia passar. Numa pandemia, assim, o Atlético Paranaense, o problema deles lá, eles fazem o gerenciamento do clube como eles quiserem, mas senta com a Globo, fala, ó, eu ainda tô contra você, eu não quero saber, pô, vamos fechar um contrato só para esse ano aqui, só para esse campeonato aqui. Essa situação de pandemia, etc. Porque imagina o torcedor do Atlético, cara, já não é o primeiro jogo, contra o Fortaleza o jogo do Atlético não passou, contra o Fluminense o jogo do Atlético não passou, então imagina o torcedor do Atlético, cara, nossa, que coisa terrível. Enfim, era só o comentário, um parêntese longo, mas falando do jogo... Não dava para não falar sobre isso, era uma coisa que tinha que ser dita, infelizmente, a gente lamenta muito, mas o jogo, vamos lá, primeiro tempo não foi bom, o Atlético foi mais decisivo, e tivemos o Thiago Volpe aparecendo duas vezes, uma defesa mais plástica, mas a defesa mais difícil foi a que ele saiu e fechou, a primeira defesa dele foi a mais difícil, que é o que ele faz melhor, né? O Volpe fecha muito bem, né? O São Paulo não começou bem o jogo, né? Logo nos primeiros minutos, uma enfiada de bola do Wellington. Tá surpreendente, porque o Wellington não é de fazer esses lançamentos longos pro jogador sair na cara do gol. O Giovânio saiu por trás da defesa, né? Parecido com o lance do gol do Bahia, só que mais próximo da área. Dessa vez, né? A linha de defesa do São Paulo hoje não jogou tão adiantada como vinha jogando. No segundo tempo, sim. Mas no primeiro tempo não jogou tão adiantado quanto vinha jogando, mas jogou mais adiantado do que contra o Sport, não ficou toda presa lá atrás. Essa bola logo no começo veio para o Giovânio, driblou o Volpe, chutou para fora, o Volpe até fechou bem o ângulo dele. Teve esse lance do Pedrinho, que ele não chuta de primeira, ele tenta fazer o gol com o joelho, o Volpe pega ali no reflexo, e o lance da enfiada de bola para o Léo Cittadini, que infiltra, ninguém acompanha ele, o Igor Vinícius também não consegue acompanhar, o Igor Vinícius fez um bom jogo, mas não foi bem nesse lance, ele bate, e aí você já procurou, você tem que ficar vendo o jogo pela internet, a transmissão internacional travou com a bola na mão do Volpe. Pois e pela câmera,
pela câmera você não sabia se ele tinha dado tapa na bola ou se a bola tinha passado dele. Eu negócio, nossa, cara, olha, sem brincadeira, eu nem comi direito hoje, eu sigo sem fome nenhuma, porque é um estresse, cara. Aí você tá lá e o São Paulo chega na linha de fundo, o jogo trava, e você fica, nossa, você fica querendo se matar. Tinha hora que... ruim, cara, é muito ruim. Tinha hora que parecia que era de propósito, porque assim, o São Paulo chuta, trava. Parecia, você até comentou isso no intervalo, né? A gente se falou por telefone, parecia a propaganda da Vivo, né? A Vivo tem uma propaganda que trava tudo, ó, a gente fazendo um merchan aqui completamente não programado, mas travava em momentos que eu falava, caramba, tem que ser de propósito. Obviamente que não era, mas aconteceu isso. E aí, nós tivemos algumas coisas que eu acho que é bom para não esquecer. O Reinaldo, no fim do jogo, fez uma bobagem numa disputa de bola, tomou um cartão aleatório, não participará do clássico. Então, nós teremos alguma mudança ali na composição do time defensivo, porque o Léo, que é o substituto do Reinaldo imediato, está na zaga. Não sei se o Fernando Diniz vai abrir mão dessa formação e tal, mas uma bobagem. O Daniel Alves tomou uma pancada no braço, antes da gente falar do segundo tempo, saiu. Eu duvido que ele tenha algum problema para enfrentar o Corinthians por ser no braço, mas ele não teve condições de voltar para a partida. Tá louco. Eu acho que ele não enfrenta e eu tenho medo dele não poder jogar Libertadores, porque assim, só um parênteses, eu ia deixar para falar isso tudo das considerações finais, mas a gente pode inverter. O Reinaldo era um lance simples, cara, 48 do segundo tempo, o jogador no meio de campo, na lateral, de costas, dá um tranco nas costas dele, faz a falta normal e acabou. Ele vai dar com o pé na altura da cabeça do jogador, um negócio... Bom, São Paulo jogou 5 jogos, o Reinaldo conseguiu tomar 3 cartões amarelos. A gente até brincava aqui, o Reinaldo joga 3 e fica fora 1. Dessa vez ele conseguiu jogar 5 para ficar fora 1. Então, parabéns para ele. Então, em relação ao Reinaldo, eu até acho que o Léo jogue no lugar dele, porque contra o Corinthians é um outro jogo. Não um outro jogo porque é clássico, a pressão e tudo mais. É um outro jogo porque o Corinthians é muito forte no jogo aéreo. E não, o Léo não é exatamente um grande cabeceador. Para lateral, é um bom jogador. Arboleda, Diego e Léo na lateral. Ou Bruno Alves, né? Pensando com a cabeça do Diniz. Então, o Diniz parece ter uma projeção. Não, a gente vai poder ver, porque muitas das teorias porque o Arboleda joga do lado direito. Dessa vez, se ele for mexer em algum lugar, se quiser manter o Diego, vai ser o lado esquerdo. Aí a gente vai poder entender se é uma predileção ou não. Mas o Daniel Alves, assim, ele tentou voltar, ele não conseguia mexer o braço, isso lembrando, com sangue quente, hein? Pro cara ali, ele chorou no banco de reserva. Pra você chorar com sangue quente, bicho, aquilo devia estar doendo pra cacete. Então, me preocupa muito aquilo. Se for uma fratura ou trincada, alguma coisa, eu fico preocupado até com uma Libertadores, porque você não consegue, ele não conseguiu voltar para o campo, ele não conseguiu caminhar para a linha lateral e entrar em campo de volta. Então imagina você jogar ali, dividindo em alto nível, ele sofre falta, ele dá tranco, ele dá carrinho, é muito difícil, eu acho que ele está fora, eu vou ficar muito surpreso se ele for relacionado para o jogo contra o Corinthians. E o Luciano... Eu não sei, eu tô apostando como no braço, que os caras consigam colocar, eu falo isso porque eu tenho 2 fraturas no escafoide e eu jogo bola no gol, né? Quer dizer, faz tempo que eu não jogo. E eu imagino a vontade que o Daniel Alves vai estar de estar nesse jogo. Mas se a gente perder Daniel Alves, o Luciano eu achei que só sentiu o lance final ali, me pareceu mais cansaço. Mas o Luciano... que a substituição era programada já, né? Não, era, mas eu acho que a dor que ele sentiu não era, né? O Felipe Luciano disse que ele sentiu desconforto muscular. Eu também achei que era cãibra. Se ele sentiu desconforto muscular, vai ser reavaliado amanhã. Então amanhã a gente vai ter noção se ele enfrenta ou não. Se o São Paulo jogar sem Daniel Alves e o Luciano, que vem em boa fase, porque tem muito da questão da confiança, ele se entendeu muito com o Pablo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso, mas assim, perdeu esse jogador nesse momento é ruim, porque é um momento de que a gente vai precisar de jogadores que vão estar confiantes. A gente falou na live de terça-feira, live de ontem, que a importância que era para esse time do São Paulo hoje, no momento, conseguir ganhar ali 2, 3 jogos para tirar um pouco da pressão, ganhar um pouco de confiança até a Libertadores. Então a gente conversou disso, e você pega o cara que mais está confiante no mundo, que em 3 jogos fez 2 gols, deu uma assistência, e talvez você não conte com ele, uma pena. Mas assim, ainda vai ser reavaliado. E o Daniel Alves, que é uma referência, quer dizer, se o Daniel Alves não tiver condições... Mas assim, de qualquer forma, daqui até lá, vai ter essa angústia, e se isso acontecer, isso é um contexto importante de se fazer. De novo, São Paulo vai enfrentar o Corinthians em Itaquera,
tem aquele tabu, tem a pressão em cima do Diniz, independente do resultado. O Diniz mais pragmático, principalmente no final do jogo, mas vamos agora para o segundo tempo, que vamos falar de coisa boa, né? Que é quando o São Paulo começa a jogar. Antes eu acho até bom falar um pouco do primeiro tempo, né? Porque assim, de novo, e o São Paulo podendo jogar no Morumbi, adiantando um pouquinho mais a linha de defesa, a gente pôde ver muito claramente a diferença. No segundo tempo, mais a gente já fala, mas a gente pôde ver muito claramente a diferença de saída de jogo com os dois zagueiros. Era essa a proposta para esses dois jogos, funcionou e hoje funcionou muito, especialmente no segundo tempo. Então, assim, é algo que você tem que dar o mérito, era o que a gente vinha falando. Você tem que entender a alteração, qual é a proposta da alteração? É isso. Então, a gente vai avaliar se isso foi cumprido e foi. O São Paulo tentou sair muitas vezes, só que jogou como jogou no segundo tempo contra o Sport. Então, o São Paulo recuperava a bola, tinha um desafogo no máximo do Vitor Bueno, que não é lento, mas não é exatamente um grande velocista, que vai pegar a bola sozinho e vai correr ali 50 metros para tirar o time de trás. E às vezes você tinha a movimentação do Pablo, você tinha a movimentação do Luciano, isso é bacana, os dois se entenderam bem, principalmente na hora de voltar, na hora de abrir para receber a bola, só que o São Paulo muitas vezes recuperava a bola, conseguia trocar passes para se desvencilhar da marcação, e estava no círculo do meio campo. Aí o Pablo pegava a bola, era o jogador mais adiantado, tinha a parede de jogador do Atlético na frente, ele virava, abria o jogo, o Atlético retornava tudo, e o São Paulo não conseguia criar. Tanto que no primeiro tempo, como a gente falou, 3 chances, boas chances do Atlético, né? E o São Paulo, as duas únicas chances assim que teve foram lances de não finalização. Um que o Reinaldo erra o cruzamento para o Pablo, que estava sozinho na área, o Santos sai de soco, e um que o Daniel Alves cruza, o Pablo devia ter ido com o pé, vai com a cabeça, também não alcança, e o Kelvin quase faz o gol contra. Mas o cruzamento do Daniel Alves não foi bom nesse lance. E vale ressaltar uma coisa, o Luciano ajudando na zaga, o Pablo na recomposição, é uma diferença muito grande. Teve um momento que o Atlético estava atacando pelo lado direito, né? E deu tempo do Luciano voltar e recuperar a bola, e ainda foi ele tomar a bola, e foi surpreendente. Você vê, é muito legal você ver um centroavante, por isso que seria uma perda muito grande se acontecer alguma coisa, não estar no jogo contra o Corinthians. É muito legal você ver um centroavante que tem essa gana e essa noção da importância que tem de defender tanto quanto atacar. Né? O Luciano, como a gente falou, tá bem confiante, 3 jogos aí, o cara já deu uma assistência, 2 gols, quer dizer, o cara tá muito confiante mesmo, mas ajudar na defesa ele poderia, né? Não, mas ajudou, isso é muito importante. E aí, tem a ver com o entrosamento do Pablo também, porque eles se movimentaram muito na frente, e você via muitas vezes o Pablo abrindo pela esquerda para receber a bola, e na hora de recompor era o Luciano quem voltava. Então eles tiveram um entendimento bacana. E aí no segundo tempo, o Diniz faz 2 mexidas no intervalo, o que não é comum, e o São Paulo muda completamente o jogo. Assim, a atuação no segundo tempo, ela é muito boa, ela é muito boa mesmo. Assim. Uma notícia muito boa, Hernanes. Sim, e quando eu digo muito boa, nossa, é o Bayern de Munique, não é, mas é uma atuação muito boa. Antes que ficar vocês dentro das circunstâncias, dentro das circunstâncias do jogo, não, até de uma maneira geral. Das circunstâncias do São Paulo, foi um até o gol. Até o gol, o São Paulo tinha criado 5, 6, 7 chances de gol boas. Assim, o Luciano chegou a sair na cara do gol, o Pablo chutou uma bola beliscando a trave, o São Paulo teve 2 cabeçadas que foram em cima do goleiro. Lindo, que ele recebe do Daniel Alves, aliás, o Pablo tem 2 lances que me chamaram a atenção, um no primeiro tempo, que ele toma a bola no meio do campo e começa a jogada, mas ela não acaba, né? Foi esse cruzamento do Daniel Alves que acabou passando, eu achei o cruzamento muito forte, que ele tenta ir de cabeça e pedir de pé, mas começa com o Pablo tomando a bola no meio do campo. E essa jogada que você está descrevendo do chute do Pablo, foi uma bola que ele vai, o Hernanes me coloca e ele dá um corte para dentro e bate, a bola passa rente atrás, vai ser um golaço. O Luciano perdeu um gol que ele foi dar uma cavadinha, talvez um pouco de preciosismo, talvez. Ali não foi legal. Não pode perder um gol desse, mas a fase do menino é muito boa. O São Paulo realmente tinha criado oportunidades, fora um cabeceio que o Santos pegou, né? Assim, muito do Pablo. Próximo assim, do Pablo. E o São Paulo, a gente teve o Daniel Alves jogando pelo centro,
e aí ele saía do centro e muitas vezes ia para a direita, fez uma boa dupla com o Igor Vinícius. Hoje foi o primeiro jogo em que o São Paulo usou muito bem o Igor Vinícius. Assim, ao invés, vamos colocar o Igor Vinícius para não colocar o Juan Fran. Ok, então vamos usar a profundidade e a velocidade do Igor Vinícius. O São Paulo usou hoje, não tinha usado tanto nos outros jogos. Ameaçou contra o Sport, ainda ficou muito aquém. Hoje o São Paulo criou diversas jogadas de ultrapassagem ali pela direita, criou ótimas chances pelo lado direito, Igor Vinícius passando, Daniel Alves criando por ali, depois no segundo tempo um atacante caindo, Tietê muitas vezes também fazendo uma ultrapassagem, Tietê aparecendo um pouco mais na frente, mas no segundo tempo o São Paulo faz essa alteração, Paulinho Boia entrou muito bem, talvez o melhor jogo dele pelo profissional do São Paulo, ainda que ele não tenha feito gol, não tenha feito nada, não tenha acertado todos os lances, teve alguns lances de contra-ataque que se enrolou com a bola, errou o drible, mas enfim. Mas entrou bem, no geral foi muito positivo em relação aos erros que ele cometeu. E aí a gente perde o Daniel Alves, ele coloca o Luan, aí a gente já tem o Fernando Diniz pragmático, aquele momento que você fala, cara, deixa eu. Depois ele tirou o Tietê e colocou o Igor Gomes, mas depois ele fez algumas, colocou o Lisieiro no finzinho, já nos acréscimos, o Lisieiro entrou no lugar do Tietê, mas assim, já era um Fernando Diniz que de repente está tentando mudar algumas coisas, de repente não ser tão radical nas convicções que tem. Também sabemos a pressão que sofre. O Ale colocou no fim do jogo lá o Daytona, como é que chama? O checkpoint do carrinho, né? Dos jogos SPFC, para quem acompanha no Twitter. E assim, essa é a realidade do Diniz, mesmo com essa vitória. E no segundo tempo, a gente teve um momento, dentro desses 30 minutos que o São Paulo foi muito bem, que o São Paulo pressionando o Atlético, criando e chegando com muita gente ao ataque, muitas vezes o Hernanes entrou bem no jogo, Hernanes vindo de trás, Daniel Alves vindo de trás, Igor Vinícius dando amplitude, Luciano e Pablo se aproximando muito no ataque, Paulinho Boia do outro lado. O São Paulo teve todo esse volume de jogo, e aí o Atlético dava um estourão para tirar a bola em algum ataque, o São Paulo estava com todos os jogadores, exceto o Volpi, no campo de ataque. Então foi aí uma diferença no tempo, estava com o Léo e com o Diego, ambos no campo de ataque, na meia-lua ofensiva, para empurrar mesmo o Atlético para trás. Quando o Daniel Alves sai, o São Paulo passa ali um tempinho com 10 homens em campo, até o Daniel perceber que não ia conseguir voltar. O São Paulo criou alguns lances de, veja você, saída de jogo com a bola no chão, desde a defesa, e você chegava no ataque em maior número, em boas condições, chegava lá na frente, decidia errado, fazia um cruzamento que era errado, errava um drible, mas você criava a jogada de você deixar vários jogadores do Atlético para trás para você conseguir chegar em vantagem numérica no ataque. Um desses momentos com 10 homens em campo. Um desses momentos, o São Paulo criou o lance, enquanto o Daniel Alves estava atendido, o Luan não tinha entrado. 10 homens em campo e um deles não era o Daniel Alves. Vamos colocar a devida importância do Daniel Alves, que é um articulador ali no meio, que tem toda essa importância, que tem essa liderança e que faz o São Paulo jogar melhor. O Daniel Alves não estava e o São Paulo ainda se encontrou mesmo sem ele nesse momento. Você via muitos momentos o Diego fazendo um passe melhor do que faz o Arboleda, você viu o Léo muitas vezes ver o atacante chegar fechando o passe, ele é muito forte e tem uma boa condução de bola, ele puxava a bola por dentro, ele ia levando a bola, deixava o marcador para trás, aí fazia um passe já para frente, já deixava outro jogador para trás, então assim, tivemos bons momentos, de novo, não foi, nossa, agora empolgou, pelo amor de Deus, não, eu nem sei como vai ser o jogo contra o Corinthians, até porque a gente não sabe nem o time que vai jogar, não sei como serão os próximos jogos, mas o segundo tempo contra o Atlético Paranaense foi um jogo muito bom, e uma coisa que me chamou a atenção, o gol do Luciano ele é muito parecido com o primeiro gol do Luciano contra o Bahia, dessa vez, ao invés de ser o Carneiro que desvia a bola, é o jogador do Atlético que tinha acabado de entrar, ele entrou no escanteio e desviou a bola, mas o que me chamou a atenção é o fato de ser o escanteio do mesmo lugar, o Luciano fazer um gol no mesmo posicionamento e o Daniel Alves bater a bola no mesmo lugar, que era o Pablo brigando por ali, indica que talvez o São Paulo tenha inclusive passado a treinar algo que aparentava que não dava tão importância, bola parada. Coincidentemente ou não, no momento que o São Paulo vai jogar mais fechado. Não foi o caso do segundo tempo, mas contra o Sport,
já contra o Fortaleza, no primeiro tempo do jogo contra o Atlético. Times que jogam assim, eles precisam ter uma bola parada mais forte. Não sei se foi proposital, não sei se foi só uma coincidência, mas é curioso ressaltar isso. Coisa para se observar para nos próximos jogos. Porque o que a gente faz aqui, gente, é exatamente dizer isso. Estamos fazendo análise desse jogo. Nesse jogo nós tivemos o primeiro tempo de São Paulo tentando se encontrar, um segundo tempo bom, que não quer dizer que só, então São Paulo já se encontrou, é isso, esses são os titulares. Não, quando a gente vê a dupla de zaga perder a titularidade, que é Bruno Alves e Arboleda, que foram muito bem, né? Nas últimas passagens para o São Paulo, os caras perdem. A gente está vendo um São Paulo que está procurando novos caminhos. Pode ser que o Bruno Alves se recupere a posição em algum momento, pode ser que não, pode ser que o Hernanes ganhe a posição, pode ser que não. Tudo é muito novidade, então a gente tem que avaliar o que está acontecendo agora. E o que a gente está vendo? Um São Paulo que no segundo tempo fez, desde a pandemia, o melhor tempo pelo São Paulo, imagino eu, desde o retorno da pandemia, e uma possível jogada que pode ser uma jogada ensaiada, uma jogada combinada. 2 gols saíram muito semelhantes e a gente vai ter que verificar nos próximos jogos se essa teoria se confirma e se o São Paulo consegue encontrar um caminho. E também temos que ter aí o contexto. Quem serão os jogadores? A gente falou que na sexta-feira a gente ia fazer o contextualizando sobre os candidatos à presidência do São Paulo, mas dependendo dos desfalques que São Paulo tiver, teremos que remodelar isso e faremos daí uma coisa para tentar entender o que vai acontecer. A gente sabe, contextualizando, ele vai mudando aí, mas a gente ainda vai fazer um vídeo falando dos candidatos que o São Paulo terá aí. Até porque teremos tempo, as eleições são em dezembro, né? As eleições são em dezembro, as eleições do conselho de conselheiros e para presidente do conselho em novembro, então a gente ainda tem aí um tempo, a gente ainda está no fim de agosto, então dá para a gente estar tratando alguns assuntos, digamos, mais urgentes, né? Porque assim, chegamos ao jogo, ao famigerado jogo contra o Corinthians, né? Tudo do Campeonato Brasileiro, desde o jogo contra o Mirassol, tudo girou em torno do jogo contra o Corinthians. E se o Diniz ia ser avaliado por 5 jogos, chegamos ao 5º jogo, né? O Corinthians seria o 6º jogo, aí não joga contra o Goiás, aí ia virar o 5º, aí antecipa um jogo, enfim, Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro. Jogo que mudou 10 vezes de horário, hein? É 7 da noite, é 11 da manhã, é 7 da noite, é 11 da manhã, agora é 11 da manhã. Ficou. Exato, por enquanto, né? Exato, eu tô acompanhando aqui porque eu tô vendo se sai alguma notícia em relação a Daniel Alves, porque o Daniel Alves ele já foi pro hospital, né? O diagnóstico dele talvez saia ainda hoje, do Luciano só amanhã, mas por enquanto nada. E em relação ao estamos falando de que eu tô velho, eu sempre tenho dessas de impressionante, você é o novo mais velho que eu já vi, mas o que a gente estava falando é que a gente está dizendo que o time de São Paulo sim, fez o um quinto tempo jogo bom, mas que isso não quer dizer... o famigerado 5º jogo. Aí a gente chega pro 6º jogo, assim, 10 pontos de 15 é um aproveitamento bem aceitável, até porque o São Paulo não enfrentou o Goiás, que, em teoria, mesmo sendo fora de casa, era um adversário mais acessível que o Atlético Paranaense, ainda que o Atlético Paranaense viesse de 3 derrotas, agora foi a 4ª, e desfalcado também o Atlético, e conseguiu 10 pontos. Então, assim, é uma pontuação aceitável, é como se o São Paulo, ao invés de ter perdido para o Vasco, né, e empatado com Tá velho mesmo. Eu tô complicado, tem 5 jogos, eu já esqueci com quem que a gente empatou, Bahia, foi Bahia. agora. Eu ia falar agora, eu pensei que você ia lembrar por causa do Barbaço, que eu fiz um vídeo com ele e tal. O São Paulo poderia estar... ver assim, sua empolgação, depois da tensão que você passou para assistir esse jogo, que a gente falou no intervalo, a gente estava muito irritado. Mas se o São Paulo tivesse, por exemplo, né, o São Paulo perdeu um jogo e empatou outro, só para pegar um exemplo, tá? Tem gente que fica incomodada quando a gente usa esse nome, mas quando o Aguirre veio para o São Paulo demorou a perder. Só que o São Paulo teve uma sequência de 4 empates seguidos, se eu não estou enganado. Então, assim, quando você empata 4 jogos seguidos, você vai pontuando muito pouco. Então, se o São Paulo tivesse, desses 5 jogos, empatado 3 e ganhado 2, o São Paulo estaria com menos pontos do que está hoje, 2 pontos a menos do que está hoje. Então, em termos de pontuação geral, bastante aceitável, para vir agora 2 jogos muito difíceis, especialmente o jogo contra o Corinthians, não sabemos o time, e o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão do Sampaoli, um dos jogos um dos jogos mais complicados que qualquer um vai fazer no campeonato. Então, essa é a sequência que a gente tem, um clássico que é de maior peso
e o jogo contra o Atlético. Mas assim, pelo segundo tempo, bacana. São Paulo vai ter agora amanhã regenerativo, sexta e sábado para treinar, ver quem vai estar à disposição, encaixar o time, quem vai ser o substituto do Reinaldo, quem vai jogar na zaga, enfim. O segundo tempo contra o Atlético foi, não vou dizer que foi animador, mas foi bastante satisfatório, pelo menos para o jogo de hoje. Se o São Paulo conseguir manter esse padrão de atuação, aí é algo para a gente ou evoluir retomar. A partir daí, né? Evoluir a partir daí. Exato, A gente pode... porque assim... Não, pode concluir. Então tá, se o São Paulo evoluir a partir daí, nós vamos elogiar o trabalho do Fernando Diniz. Se ele não evoluir a partir daí, o Fernando Diniz voltar ao pragmatismo, o time não tiver evolução nenhuma, nós vamos falar, olha, não tem condição. Ah, mas é um jogo que decide. Não, não é um jogo. Nós estamos fazendo exatamente isso, não é um jogo. De vários jogos. Não é um jogo. Não é esse jogo que já garante o Fernando Diniz. A gente vai ter que ver se, a partir desse ponto que a gente percebe um futebol melhor do que vinha sendo apresentado e as ideias que ele tinha com as substituições, ele está conseguindo os objetivos, né, dessas substituições, porque até então a gente não tinha visto. Ele fez essas mudanças e ele não tinha conseguido os objetivos. Nesse jogo, no segundo tempo, ele conseguiu algum desses objetivos. Agora a gente vai ver se ele vai manter e evoluir a partir daí. Então, a nossa análise dependerá dos próximos jogos e assim que o São Paulo deveria fazer para analisar profissionais. Não pode ser uma partida, não pode ser, sabe, assim, não dá. Né? Ainda mais, principalmente, no jogo, se tiver os desfalques. Para você saber se vai ter desfalques ou não, fique de olho nas redes sociais, Twitter aí do Gabriel, que está aí embaixo, dele e o meu também. A gente vai mantendo as próprias redes sociais do clube, viu? Que também vai informar, pode ser a do clube também. E os setoristas aí, que são uma galera muito capacitada, Eduardo Afonso, Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues, tem uma galera aí muito boa, não vou falar todo mundo para não esquecer ninguém, mas já falei 3, a Aline Fanelli, tem uma galera aí de setoristas que estão sempre, o próprio Lucena, que você citou aqui, enfim, uma galera aí que cobre São Paulo, então siga essa galera e siga a gente também. Assim que sair notícias, a gente fala. Se tinha mais alguma coisa para complementar, ou a gente pode encerrar? Podemos encerrar só falando que eu tô aqui para ver, estão jogando nesse momento Goiás e Vasco, primeiro jogo 1-0 para o Goiás em São Januário. Se o Goiás for eliminado, é possível que essa semana ainda, ou no máximo segunda-feira, a gente tenha pelo menos uma ideia de quando será esse jogo adiado, porque enquanto o Goiás estiver envolvido em outras competições, a quarta fase da Copa do Brasil serão nos meios de semana que o São Paulo, em teoria, não joga, a menos que mude mais algum jogo e tudo mais. Então, ficar atento nesse jogo para saber se a gente já vai ter esse duelo contra o Goiás por agora ou se vai ficar bem mais para frente. Então, é isso. Siga as redes sociais do Clube Setoristas e as nossas. Você vai ficar sabendo de tudo isso. A gente vai encerrando por aqui. Um dia de vitória muito bom. E já a ansiedade do clássico, porque São Paulo e Corinthians e São Paulo, lá na casa do rival, é sempre um grande desafio. E vamos ver o que vai acontecer. Principalmente porque esse é no Morumbi, então talvez seja um desafio um pouco menor. Casa. Isso. Não, foi mais legal que a gente fez uma careta aqui. Isso. Mas é isso. Então, vamos ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo.